Foi, acho que está indo. Então vamos lá, vou compartilhar aqui a tela de novo. Aqui. Vê se chegou a tela aí para vocês. Aqui chegou. Chegou? Vamos seguindo aqui. Deixa eu só pegar aqui. Só o chat aqui para estar aqui do lado, que senão vamos ver se vocês postaram alguma coisa. Beleza, então voltando aqui. Continuando, da onde a gente parou. Premissas que eu estava falando. Premissas para você montar esse modelo de gestão de pessoas. Tá? Todo mundo entende quando eu falo modelo de gestão de pessoas? Parece um negócio muito fora do comum, mas eu estou falando de regras, estrutura. Né? Você combinar as coisas, como é que vão funcionar. Basicamente é isso, tá? Não tem nenhum segredo com relação a isso, não. Então, foco no desenvolvimento e não no controle. Eu estava falando disso. Foco no desenvolvimento das pessoas, tá? E não no controle das pessoas. É como a realidade que a gente está tendo hoje com relação a home office. O maior problema não é ficar controlando as pessoas para saber se está todo mundo conectado. É saber se as pessoas estão desempenhando o trabalho adequadamente. Tá? Porque você não precisa saber se todo dia alguém está conectado ou não. Se a pessoa está trabalhando, ok, nenhum problema. Então, é isso que a gente está falando aqui. Né? Então, menos naquela questão de controle, tipo folha de ponto, e mais para saber se a pessoa está fazendo, está executando, está tendo alguma dificuldade em seguir. Foco no processo e não nos instrumentos. Gestão de pessoas não é um software que você vai instalar e agora eu tenho gestão de pessoas. Não, não é isso. Tá? O software ajuda, não é todo o processo. Então, é mais nesse sentido aqui. Foco no interesse conciliado e não no interesse somente da empresa. Interesse conciliado. Gestão de pessoas tem a questão de ser participativa. Então, você poder discutir isso com a equipe, discutir isso com as pessoas e estruturar isso em conjunto, que é o mais valioso. Foco no modelo integrado estratégico. Veja, não dá para montar um modelo de gestão de pessoas sem estar alinhado com o seu planejamento estratégico. É aquilo que eu falei, já falei em sala de aula. Você monta um planejamento estratégico para daqui a 5, 10 anos, para onde que a empresa vai estar, e você precisa ter isso como base para você montar como é que vai ser o seu modelo de gestão de pessoas. Como é que eu vou contratar? Como é que eu vou desenvolver as pessoas? Eu preciso saber para onde que a empresa vai. Então, o planejamento estratégico tem que estar pronto, montado. E aí sim você vai montar um modelo de gestão de pessoas e estruturar isso. Sem isso, não dá. Você vai fazer algo bem falho. Vai faltar muita coisa. E aí o modelo de gestão de pessoas está baseado nesse desenho aqui, que é feito pelo Joel Dutra, em que ele explica aqui partes deste modelo que ele pensa aqui, que são coisas bastante factíveis, eu acho que faz muito sentido quando a gente olha aqui. Quando a gente olha a balança aqui, o conceito dele, deixa eu pegar a caneta aqui. A gente olha a balança, e a gente olha, de um lado tem as pessoas, de um lado a empresa. Tá? Então, aqui da balança tem os interesses e obrigações das pessoas, dos funcionários, e tem os interesses e obrigações da empresa. É basicamente isso. Isso tem que estar equilibrado para não ficar ruim, e aí fica um problema sério nessa questão de gestão de pessoas. Que é, por exemplo, as pessoas têm lá a preocupação com o seu desenvolvimento. Legal, sua carreira. Isso tudo é responsabilidade do funcionário, da pessoa. Até aí, tranquilo. Só que o que acontece? Você está olhando a carreira. Para que você possa se desenvolver, a empresa também tem que proporcionar espaço para você crescer. Você tem a oportunidade. Se a empresa não tem esse lado, você está cuidando da sua carreira, mas não vai sair do lugar.
tá? É isso que ele quis dizer aqui quando a gente separa pessoas e empresas. Tanto é que quando você entra aqui, quando fala de pessoas, a primeira coisa que vem, né, quando fala de empresa, né, é criar espaço, estimular o desenvolvimento. É isso que faz esse equilíbrio. Então, você pensa na sua carreira e a empresa tem que correr atrás e fazer a parte dela, tá? E deixar claro o que ela espera de você. Então, é mão dupla. A empresa explica, mostra como é que funciona e você também corre atrás, tá? Quando a gente fala de processo de gestão de pessoas, e aí esses processos aqui são os processos, basicamente, os processos de RH puro, tá? Nós estamos falando aqui, vou pegar a caneta de novo, desde a parte de movimentação. Então, movimentação, eu tenho capacitação de pessoas, internalizar, fazer transferências de uma equipe para outra, fazer promoções, expatriação, algo muito específico, só algumas poucas empresas têm, que é você mandar uma pessoa para outro país, por exemplo. Tá? Recolocação, então, processo de recolocação interno, tá? Que em primeiro lugar é sempre interno. Então, movimentação de pessoas. As pessoas estão entrando e saindo das áreas, você está promovendo, você está mexendo nas pessoas aqui. Quando eu falo de desenvolvimento, eu estou falando do desenvolvimento sem movimentar. Então, você está na mesma carreira, na mesma atividade, e você tem lá a capacitação, a parte de carreira, a plano de desempenho, coisas desse tipo. Deixa eu aprovar aqui o Douglas. Pronto. É a parte de desenvolvimento. E a parte de valorização de pessoas, que completa todo o ciclo de RH, que aí eu estou falando de remuneração, premiação, né, bonificação das pessoas, serviços e facilidades, e aí estou falando de benefícios, então eu estou falando da parte de valorização que entra aqui. Então eu estou falando, este é o processo bem focado e praticamente 100% com responsabilidade em RH, tá? Não que ele não tenha que fazer isso em conjunto com as outras áreas, mas a responsabilidade principal de organizar isso é do próprio RH. E bases estruturais, a gente está chegando aqui na base dessa balança aqui, e bases estruturais, aí sim a gente entra na parte em que a gente já falou bastante, vou retomar um pouco, que é cultura e clima organizacional. Tá? A cultura e clima pode desestabilizar isso aqui completamente. Então, se o clima está muito ruim dentro de casa, dentro da empresa, isso aqui vai afetar fortemente esse equilíbrio aqui. Né? Saúde, segurança, ergonomia, coisas básicas de segurança do trabalho e tal, até a gente chegar em qualidade de vida, que é uma coisa bastante importante para que isso funcione. Então, imagina se você não tem uma estrutura boa dentro do seu trabalho para você poder trabalhar. Né? Então, se você tem uma cadeira quebrada, por exemplo, vai te dar um problema sério. Tá? Então, eu estou falando de qualidade de vida, tem isso dentro do trabalho e também fora do trabalho. E aí eu chego num ponto bastante interessante que está acontecendo hoje em todas as empresas e que talvez pós-pandemia eu acho que isso vai afetar o mercado, vai mudar um pouco como é que as empresas enxergam isso, que é a questão do trabalho home office. Né? Tem seus prós e contras sempre, mas muita gente está experimentando algo que está ajudando muito na vida pessoal, tá? Que é, por exemplo, você não precisar pegar o trânsito para chegar no trabalho e voltar para casa. Tá? Então, está experimentando coisas hoje, as empresas foram forçadas a entrar nisso e as pessoas estão conseguindo. Tanto as empresas, os líderes e as pessoas estão experimentando isso na prática hoje. Tá? Boa parte, eu não vou falar de todas as empresas, porque tem empresas que não puderam ou não fizeram home office. Tá? Tem empresas que não só não puderam, como determinaram que não iam fazer. Tá? Que eu soube, não fizeram. Tá? Tem gente aí trabalhando aí sem, né, propriamente dita. E as empresas estão percebendo que implantar o home office era mais simples do que se imaginava. Tá?
pelo menos do ponto de vista de ferramentas para se fazer gestão à distância. Tá? Estamos usando uma das ferramentas à distância, aqui, que é o Zoom. Por exemplo, é um deles. Tem vários outros, né, outras ferramentas, inclusive, que possibilitam fazer a gestão de pessoas. Por exemplo, ferramentas de gestão de atividades, né, ferramentas de gestão de projetos e assim por diante. Tem dezenas, centenas de ferramentas, inclusive gratuitas. Então, nesse sentido, não precisa nem tanto investimento, tá? Mas, sim, existe um investimento para o tipo de negócio que você exerce como empresa, e aí você precisaria, por exemplo, de um sistema para os funcionários acessarem sua rede corporativa e assim por diante. Esse não tem como escapar. Mas, o que eu acho é que isso pode mexer muito. Eu já vi alguns posts, até no LinkedIn, de algumas empresas que já estão planejando como será pós-pandemia. Quer dizer, como é que eles vão atuar depois da pandemia, porque realmente eles viram possibilidades, né, de se usar isso e reduzir custo. Né? Então, beleza? Então, continuando aqui. A última parte do modelo de gestão de pessoas é essa parte de processos de apoio. E aí são processos de comunicação interna, né? Deixa eu só ver se tem gente postando coisa aqui. Chegou o chat aqui agora para eu ver. Tá. Então, esse processo de comunicação interna são processos de apoio à gestão de pessoas. Assim como as relações sindicais, relações com a comunidade, responsabilidade social, são coisas que envolvem um ambiente externo da empresa e que podem influenciar, sim, aqui no modelo de gestão de pessoas e afetar aqui esse equilíbrio todo. Então, basicamente, esse é o modelo completo de gestão de pessoas, passando por todos os itens, tá? Do modelo de gestão de pessoas. Lembrando que eu já gravei um vídeo, né, com a aula sobre isso, tá? A gente só está dando uma repassada aqui. E aí a gente chega naquela atividade que vocês fizeram, que era a parte de liderança, tá? Então, a parte de liderança, não vou entrar aqui em todos os vídeos de novo, mas só reforçando aqui coisas importantes para lembrar. A questão da liderança, a questão da sucessão de pessoas, que tem a ver com a parte de RH, que é desenvolvimento de pessoas. Como é que eu preparo as pessoas para assumirem um cargo de liderança? É esse o principal. E não só a questão de desenvolvimento de pessoas, é também a escolha e saber quem são os possíveis e os próximos possíveis funcionários a assumir os cargos de liderança. Tem que enxergar essas pessoas, olhar essas pessoas e cuidar para que você não perca essas pessoas. Então, você tem lá uma pessoa preparada, legal, ótimo, tem uma. Mas ele vai lá, no dia seguinte, está no concorrente. Aí não adiantou nada. Então, você tem que tomar cuidado em enxergar, inclusive, mais de uma pessoa preparada para assumir liderança. E ir preparando e cuidando disso. E isso é importantíssimo para não acontecer o maior dos problemas nessa questão de liderança, que é colocar uma pessoa que não está preparada para ser líder. Então, aí você vai queimar essa pessoa dentro da empresa, porque se ela não está preparada, talvez ela não dê tempo dela se preparar depois que ela está lá na função. É óbvio que a gente não está falando aqui de preparar a pessoa 100%. Ninguém está preparado 100% para ser líder. Ninguém está preparado 100% para assumir uma outra profissão ou outro cargo. Isso não tem por que a gente pensar nisso, né? Não adianta, a gente não vai estar 100% preparado nunca. Mas ter uma base. Tem uma base que é para que a pessoa depois, quando estiver lá, ela possa se desenvolver daí em diante mais tranquilamente. Tá? Tem casos em que não dá mais tempo. Né? Você colocou lá e não dá tempo da pessoa se desenvolver depois disso. Tá? Então, esses vídeos vão tratar desses assuntos que eu passei aqui. A gente foi falando, olhando um a um, então foi bastante interessante o que vocês postaram
e tudo. Deu para perceber como é que vocês enxergaram os vídeos, como é que vocês enxergaram cada uma dessas questões aqui. A gente pode até entrar em alguns casos, como, por exemplo, empresas familiares, onde essa questão de sucessão é muito mais complicada. Então, você pegar um dono que fundou uma empresa, ele dificilmente pensa num sucessor, e quando ele pensa em sucessor, a primeira pessoa que ele pensa é algum filho para assumir, e aí talvez é que seja um maior erro, uma maior preocupação, porque ele não vai perguntar para o filho se ele quer assumir ou não no futuro a empresa dele, e aí ele talvez não se prepare adequadamente. Tá? Isso não é uma regra, mas isso é o que costuma acontecer em muitas empresas familiares. Isso é uma pena, porque chega um momento que a empresa acaba encerrando as atividades porque não consegue dar continuidade ou teve algum problema sério. Então, essa questão de sucessão é não só para altos cargos, eu estou falando de sucessão em todas as atividades, inclusive. Não só cargo até só de liderança. Se você for pensar que você tem funções internas da empresa em que você vai ter que colocar uma pessoa logo nova, ou essa pessoa vai ser promovida, você tem que colocar uma pessoa nesse lugar, você vai ter que preparar essa pessoa para essa nova função, tá? E aí a gente começa a distribuir mais a responsabilidade de sucessão e liderança. Não ficar só na mão do RH. Também tem que estar na mão dos líderes. Os líderes têm que enxergar os seus sucessores e sucessores de outras atividades internas que sejam importantes. Então, você tem que se preparar com isso. Então, toda essa preparação, não só para ser líder, como para outras atividades, é importantíssimo estar bem planejado. Que quando você precisa, você já tem gente, isso facilita. Legal? Então, até aqui, falamos de modelo de gestão de pessoas e liderança. Aí, eu entrei em alguns modelos que já existem de planejamento estratégico de pessoas. E aí, lembrando, planejamento estratégico de gestão de pessoas está ligado ao planejamento estratégico da empresa. Tá? Eu falo isso em alguns pontos aqui, isso é interessante de ver. Deixa eu só dar uma passada aqui, para ver se eu não vou entrar em todo o conteúdo de novo. Falando de maneira geral aqui, quando a gente fala de planejamento estratégico de gestão de pessoas, eu não estou falando só de olhar a quantidade de pessoas, e aí esse que está o maior erro talvez do RH hoje em dia. O RH se preocupa em repor as pessoas. Aí eu tenho lá 100 pessoas, saíram 10, eu tenho que repor 10. Não é isso. Planejamento estratégico de gestão de pessoas é enxergar lá o planejamento estratégico, onde é que eu quero chegar daqui a 5 anos, e aí eu começar a montar um plano de que não é que eu tenho que repor 10, talvez eu tenha que repor esses 10 e colocar mais 10, porque eu tenho que crescer para conseguir chegar no meu planejamento estratégico daqui a 5, 10 anos. Então, você enxergar isso. Se eu tenho que, daqui a 5 anos, ser uma empresa mais moderna, com mais tecnologia, vou dar um exemplo mais básico, que a gente tem visto hoje. Uma empresa que tem que ter mais contato com tecnologia daqui a 5, 10 anos, isso significa dizer que eu tenho que desenvolver as pessoas atuais a lidarem com a tecnologia de forma mais fácil. Tá? Então, eu tenho que desenvolver as pessoas para que eles tenham novas competências nesta linha. Eu não posso esperar chegar em 5 anos ou ficar esperando que alguém diga quantas pessoas você precisa. É o RH que vai ter que fazer esse planejamento estratégico de gestão de pessoas, enxergar a capacidade total geral da empresa e ver lá, nossa, nós vamos precisar de mais pessoas com essa competência X, Y, Z, ou coisas desse tipo. Tá? Então, é nesse sentido que a gente fala de planejamento estratégico. Os modelos operacionais aqui, aí é tudo para a gente enxergar aqui algumas formas de modelos de gestão de pessoas. Uma das mais básicas aí é quando a gente fala, eu enxergo produto ou serviço. Então, o que eu vou fazer uma análise? Eu vou fazer uma análise externa, olhar o mercado, olhar o histórico de vendas, o histórico de produção, o histórico de atendimento e começar a estimar a quantidade de pessoas
né? Demandas de cliente, eu vou enxergar, vou olhar quantos clientes a mais eu vou ter, para depois você fazer um planejamento interno e ver quantas pessoas você precisa. Então, aqui você está com foco em quantidade de pessoas. É um modelo ainda antigo, tá? O que a gente propõe é um modelo um pouco mais aberto e interligado às estratégias. Então, aqui eu deixei pontos negativos, algumas coisas aqui com relação ao modelo focado em produto ou serviço, tá? Resumindo, eu tenho que produzir sapato. Se eu produzo 100 caixas de sapatos, eu tenho que produzir mais. Então, talvez eu tenha que comprar ou mais máquinas ou eu tenho que contratar mais pessoas para produzir. A mesma coisa, serviço. Se eu atendo online, eu tenho lá 100 pessoas atendendo e eu vou crescer a empresa, eu vou precisar de mais pessoas para atender. Então, eu estou olhando simplesmente quantidade de pessoas, tá? Ainda é um planejamento muito raso. Tem um outro modelo que é o modelo de cargos, tá? E aí eu vou olhar necessidades de cargo por cargo da empresa. Vou olhar cargo a cargo, quantas pessoas eu tenho em cada um dos cargos. E aí, de novo, vou fazer um planejamento de quantidade de pessoas. De novo, aqui eu também estou só olhando a quantidade de pessoas, eu não estou olhando a estratégia da empresa. Estou olhando histórico, estou fazendo uma coisa. Não que isso aqui seja ruim de fazer, eu acho que é importante também olhar isso, tá? Mas a gente não pode só ficar focado nisso. Então, aqui também tem os conceitos de cargo e tal. Fluxo de pessoal, esse talvez seja um dos mais básicos, né? Fluxo de pessoal saíram 10 gerentes e 5 supervisores, eu tenho que repor essas pessoas. Basicamente é isso. Não tem mais nada aqui para falar. É basicamente reposição de pessoas. Então, eu estou reativo. Eu espero sair para poder ir atrás das pessoas, tá? Isso também que não está adequado ao dia a dia. Esse aqui começa a ser interessante, apesar de não ser ainda amplo e olhando toda a estratégia, mas eu acho já uma visão mais interessante de enxergar aqui, que é quando você enxerga, vou riscar aqui, por exemplo, o diretor do RH. Eu tenho lá uma diretora, tem a idade e tal, e eu tenho aqui uma opção A e uma opção B de pessoas. Quem está primeiro, quem está em segundo, tá? E eu já coloco aqui como linha sucessória. Então, aqui já começa a ficar interessante porque você está enxergando quem são os próximos sucessores e aí você já fica de olho, dá um apoio, dá um desenvolvimento para essas pessoas, para elas se prepararem cada vez mais ao longo do tempo, para quando vagar ou quando for fazer uma mudança de diretor, essas pessoas estarem prontas e aptas. E aí, assim por diante, isso é feito nível a nível, tá? Este é o que eu acho que é o mais abrangente, porque é esse que a gente fala aqui, que é o integrado, né? O que é esse integrado? Integrado é que eu vou usar vários desses modelos anteriores aqui, tá? Eles estão incorporados, então eu vou olhar volume de produção, vou olhar volume de atendimento, volume de clientes, vou estimar a quantidade de pessoas, sim, vou olhar isso. Vou olhar mudanças tecnológicas que podem acontecer no futuro, ou, por exemplo, o que vai acontecer de mudança de tecnologia ano que vem, e aí isso pode afetar todo o meu planejamento. Condições de oferta e procura, então vou olhar o mercado, vou ver como é que está o crescimento do mercado onde a empresa atua, para enxergar isso, e vou montar um plano de carreira para entender isso. Aqui eu estou usando as técnicas dos modelos anteriores, só que integrados, né? Então, um pouco mais interessante. Eu vou ampliando um pouquinho esses modelos de gestão de pessoas, tá? Que é esse aqui, tem um esqueminha aqui que mostra o modelo, falando um pouquinho mais de detalhe. Eu explico melhor naquele vídeo lá também. E aí eu chego em algumas formas de se fazer isso na prática, que é, por exemplo, você tem um modelo tático. Modelo tático, você está focado aqui só no nível gerencial intermediário, então você está bem focado nesse nível ainda intermediário. Modelo estratégico, aí eu estou analisando
as competências que a empresa precisa, as competências que a empresa tem hoje, olhando cultura, necessidades organizacionais, eu estou olhando a estratégia da empresa como um todo. Então, o legal é usar esse modelo integrado com essas visões aqui de tático e estratégico, ok? E aí, assim termina mais uma parte aqui do modelo estratégico de pessoas. E eu separei aqui alguns fatores que afetam o planejamento estratégico por motivos óbvios, né? Quando eu falo de absenteísmo, por exemplo, eu estou falando de absenteísmo, eu estou falando de pessoas faltarem ao trabalho. Quanto mais pessoas faltam ao trabalho, mais eu preciso repor, às vezes, né? Então, pessoas com licença, por exemplo, estão saindo, coisas desse tipo. E a questão de rotatividade e turnover. Então, eu estou falando de pessoas que estão saindo da empresa. Quanto mais pessoas saem, entram, e aí mexe muito no meu planejamento de gestão de pessoas. Então, por motivos óbvios, tá? São 2 indicadores que as empresas deveriam acompanhar isso quase que semanalmente, não é nem esperar um mês inteiro. Acho que tem que acompanhar isso de forma profissional. O que eu vejo muito RH acompanhando isso mais ou menos ou não dando muito foco nisso. E são 2 indicadores importantíssimos. E aqui eu tenho um exemplo de como calcular isso, tá? De uma forma muito simples, aqui bem básica. Então, para ver como que indicadores são muito importantes nesta área e é uma área que tem poucos indicadores. As empresas têm pouca preocupação em monitorar e controlar a área de gestão de pessoas, tá, como um todo. Tá? Tem lá um monte de sistemas de informação para analisar a empresa inteira, mas às vezes não tem um controle simples de entrada e saída de gente, como é que está esse turnover, como é que estão essas coisas. Eu deixei alguns exemplos aqui, para vocês verem o impacto que é absenteísmo e rotatividade. Tá? É claro que são pesquisas que eu consegui lá nos Estados Unidos, já tem um tempo, então é só como referência, tá? Não dá para usar isso aqui como super atual, porque não tá. Mas é para ter uma referência que existem, sim, custos muito elevados quando a gente fala desses 2 aqui. Aí aqui é um quadro que mostra alguns custos relacionados a recrutamento, a seleção, treinamento e desligamento, que é algo que muita gente às vezes não dá valor à gestão lá. Saiu, manda embora, tá? Contrata outro. Não é tão simples assim quando a gente enxerga alguns custos que a gente não está olhando. Por exemplo, custo de recrutamento. Recrutamento, quando eu falo, eu estou falando de recrutamento. Como é que eu faço propaganda da vaga? Isso para fora, isso até para dentro da empresa. Como é que eu comunico isso para os outros funcionários? Como é que eu vou ao mercado e anunciar essa vaga? É só no LinkedIn? Divulgar outras coisas? Então, assim, você fica preso a vários custos que tem aqui no recrutamento. Deixa eu ver se eu consigo. Temos mais 10 minutos aqui. Então, beleza. Custos de seleção. Então, depois que você recrutou, chegou gente aqui ou chegou o currículo, como é que você seleciona? E aí o tempo que você leva para fazer seleção disso vai envolver, além de uma equipe especializada em entrevistas e seleção desse tipo, também o tempo do gestor, do líder da área, que também vai ter que entrevistar as pessoas. Então, isso aqui também tem tempo, tem custo envolvido. Depois que a pessoa entrou, foi aprovada, começou, aí começam treinamentos internos, treinamentos iniciais que são colocados na empresa. Então, que você tem que adequar as pessoas e desenvolver as pessoas ao longo do tempo que elas passam na empresa. E até chegar lá no final, e desligamento. Então, quando você fala do custo de desligamento, existe uma falha muito grande quando analisa custo de desligamento. Custo de desligamento só pensa lá nos impostos que tem que se pagar. Então, aí o gestor só olha lá, quanto é que a gente tem que pagar para mandar embora aquele lá? Legal, tá. Mas você esquece que ele teve todo esse custo de recrutamento, o custo de seleção, o custo de treinamento, quantos treinamentos ele fez. Isso aqui são custos altíssimos quando a gente fala de gestão de pessoas, principalmente empresas que têm muitos funcionários, tá? Então, isso aqui é interessante ficar de olho, tá?
e olhar aqui. A avaliação da função de gestão de pessoas está atrelada ao que eu acabei de falar com relação a indicadores, tá? Então, basicamente aqui, o que eu quero passar para vocês, o mais importante aqui de pegar, é como que a gente deve ter indicadores também na área de gestão de pessoas, tá? Não é só olhar indicador financeiro de lucratividade, aumento de clientes e assim por aí vai. Você também tem que ter indicadores internos, tá? E indicadores de como é que você dá valor ou não para a área de gestão de pessoas. A área de gestão de pessoas, também para ficar claro, eu não estou falando do gestor, do líder, tá? Eu estou falando da área que hoje a gente chama de RH, que deveria ser uma área especializada em gestão de pessoas. A área que vai fazer o planejamento estratégico de quantas pessoas, quem eu devo contratar, competências, coisas desse tipo. Dar um suporte para os líderes, tá? Atuar junto com os líderes, entender a necessidade de negócio dos líderes, não é só a necessidade de pessoas. Tá? Eu estou precisando da competência X. Eu não sei se eu preciso de 2 ou 3 ou 4 ou 5 pessoas dessa competência. Cabe à área de gestão de pessoas fazer essa consultoria para esses líderes e analisar lá o negócio, enxergar e falar, olha, o que eu estou enxergando aqui, na minha visão, você vai precisar de 2 pessoas com essa competência. Você tem uma pessoa na sua equipe que pode ser desenvolvida para ter essa competência. E aí eu vou precisar só contratar alguém de fora. E esse tipo é a consultoria que o RH hoje, na maioria das empresas, não tem feito bem, na verdade, nem tem feito, na minha visão. Tá? Então, é isso que eu falo aqui de maneira geral, quando eu falo de indicadores. Tá? Não vou entrar em todos os itens aqui de novo, tá? Eu vou dar uma passadinha por eles aqui, a questão de indicadores como algo muito importante. E aí eu coloquei vários indicadores aqui de exemplo. Tá? Não que você precise ter todos eles, mas a ideia é que você tenha uma noção do que a gente está falando aqui. Então, ó, tamanho do staff de gestão de pessoas a cada 1000 colaboradores. Então, quantas pessoas você tem na área de gestão de pessoas para cada 1000? Então, esse é um indicador que te ajudaria muito a enxergar, por exemplo, como é que está o teu concorrente, né? Se você conseguir uma informação desse tipo, você tem lá como que o teu concorrente está se preparando para isso. Eu tenho uma área de gestão de pessoas grande ou pequena, dá conta, não dá? Então, é isso. E você acompanhar isso ao longo do tempo. Até para saber o seguinte, hoje eu tenho 1000 pessoas, né, 1000 funcionários. Tá bom, depois eu vou ter 2000. Tá, se eu tenho 2000, será que eu preciso dobrar também a área de gestão de pessoas? Talvez sim, talvez não. E aí é algo que vocês vão ter que analisar. Mas isso aqui é um indicador para você começar a medir e ir enxergando, vendo que a empresa está crescendo, então eu também tenho que olhar outras coisas também. Opa. Vamos aqui. Lucratividade, então, indicador olhando o lucro por colaborador ano. Então, não só olhar o lucro total, mas enxergar, tá bom, eu consegui esse lucro por pessoa. Ano que vem, eu vou ter um outro lucro, um outro valor. E aí é importante ver por pessoa, porque aí realmente você está enxergando quanto é que você está sendo mais eficiente ou menos eficiente. E não só o lucro total. Tá? Eu tive mais vendas. Mas eu tive que mais do que dobrar a minha equipe de vendas. Então, eu cresci meu custo. Então, enxergar isso, meu custo de operação com relação a pessoas. Tá? Aí, custo de gestão de pessoas por colaborador. Então, quantas pessoas eu tenho, o custo, né? Custo da área de staff com pessoas. Custo total de benefícios versus total de colaboradores. E assim por diante. Tem vários indicadores aqui. Treinamento, quantidade de treinamentos por pessoa, quantidade de horas treinadas por pessoa. São indicadores importantíssimos de você acompanhar ao longo do ano. E não só, até indicadores anuais. Aqui tem indicadores anuais, mas o ideal é que você acompanhe isso mês a mês, tá? Não só o anual. Percentual, tal. Vou passar aqui, porque aqui tem vários exemplos apenas, tá? De indicadores para vocês, e eu falo bastante lá no vídeo sobre isso.
Bem, aqui eu fiz são exemplos de critérios subjetivos. Bem, eu falei de critérios objetivos. Esses indicadores todos até agora foram indicadores objetivos. Quer dizer, eu sei quantos treinamentos eu dei no ano, quantas pessoas eu consigo controlar isso. Agora, quando eu começo a olhar opinião do gerente sobre gestão de pessoas, opinião das pessoas sobre os treinamentos, né? Os treinamentos foram bons, sim ou não? Então, eu começo a entrar em critérios subjetivos. É só essa ideia aqui, e aqui tem alguns exemplos desses tipos de critérios subjetivos que também são importantes, assim como os objetivos. Tá? Então, é essa aqui a ideia de falar desses critérios subjetivos e objetivos. Tá? Aqui é uma pesquisa que eu consegui da Fundação Dom Cabral, que eles fizeram aqui uma pesquisa com empresas e tal, e aí mostram o que as empresas estão dando de importância para os temas, tá? E aí eu tenho mais 2 minutos para falar sobre isso e eu mando mais um link para todo mundo aí, já, tá? Então, dá para pelo menos falar sobre esse slide aqui. O que as empresas estão dando como importância? Primeira coisa, educação, programa de treinamento e desenvolvimento executados por instituições contratadas. Então, existe nesse mercado de educação corporativa, que as empresas estão procurando muitas consultorias para isso, para ajudá-los no desenvolvimento das pessoas. Tá? É muito difícil você fazer isso internamente. Para fazer internamente, você tem que montar uma estrutura de uma universidade corporativa, o que é bastante complicado, se bem que é importante. Então, se você tivesse isso internamente, seria até o melhor dos mundos, mas isso aqui é o que a maioria está fazendo. Tá? Política de remuneração atrelada a resultados da empresa. Então, colocando aqui, gestão do clima organizacional. Eu vou falar mais para frente também de clima organizacional. Políticas de valorização da qualidade da vida. Política de identificação, desenvolvimento de retenção de talentos. Como é que eu vou reter talentos? Vou segurar as pessoas boas aqui na empresa. Avaliação estruturada de desempenho e não só uma avaliação informal de líderes. Plano de carreira, que é uma coisa que não é muito bem estruturada aí na maioria, mas eles estão procurando isso, estão indo atrás disso. Política de remuneração atrelada a habilidades de competências. Então, é remuneração focada em competência. Quanto mais competências um funcionário tem, mais eu remunero por isso. Né? Educação local continuada, que é a universidade corporativa, que eu falei agora para vocês. E também a distância, que é o AVA, né? Que vocês estão tendo aí contato, ou a aula que a gente está dando aqui à distância. São elementos e coisas que as empresas estão buscando. Tudo bem? Beleza? Agora eu vou ter que dar um stop aqui. Tudo bem? Vou mandar